Olá, bom dia. Meu nome é Marli Benites. Estou cursando licenciatura em Geografia no Centro Universitário Internacional Uninter. Realizei o meu estágio supervisionado sobre movimentos sociais. Tenho hoje esse vídeo o objetivo de falar sobre movimentos sociais da disciplina de Geografia, que abrange o primeiro ano do ensino médio. Diante da circunstância que o Brasil está vivendo e também como todo mundo em relação ao Covid-19, essa aula vai ser apresentada de uma forma dinâmica. Então, do que vamos falar? Falar de movimentos sociais é falar da sociedade, é falar da reivindicação, é falar da denúncia, é falar de como construir uma consciência. Então, o movimento social, embora seja um movimento paralelo ao Estado, ele tem por objetivo buscar esquecimentos que vem tendo por um determinado grupo de pessoas e para que fazer que o Estado faça a sua junção, faça o seu amolde e dê os seus direitos individuais que não está sendo nesse momento. Então, uma leve explanada sobre movimentos sociais. O movimento social é uma expressão de organização de sociedade civil, é formada por ações coletivas, onde o indivíduo tem por objetivo alcançar as mudanças sociais, através de mudanças, através de debates políticos, dentro de um determinado contexto da sociedade. Os movimentos sociais são muito importantes para a transformação da sociedade. O que é essa transformação? Para que ele tenha uma visão, uma nova visão, um novo preenchimento, onde o Estado e as instituições, elas não estão sendo atuantes, onde elas não estão fazendo o que é necessário para determinada pessoa, para determinado grupo de pessoa. No Brasil, esse movimento ele tem uma característica com marcas históricas. Isso teve uma abrangência maior a partir de 1960. Já vamos explanar sobre isso. Primeiro, eu quero fazer uma leitura sobre uma descrição sobre movimentos sociais por Sartori. Ele diz: os movimentos sociais acompanharam os passos democráticos de inúmeras nações, inclusive do Brasil, nas últimas décadas. Estiveram presentes constantemente em acontecimentos históricos relevantes, principalmente no que se refere às conquistas sociais. As vitórias democráticas tiveram a participação decisiva desses atores. Sartori, 2006, página 74. O que ele quis dizer com grandes atores? Atores, nesse plano social, significa a junção de pessoas que têm por objetivo reivindicar a você ou aquele determinado grupo o seu direito social, o seu direito que o Estado está sendo omisso em lhe dar. Então, eles se juntam no movimento organizado, para que seja ouvida a sua reivindicação, para que ela seja exposta, para que ela seja conhecida, para que ela seja construída de maneira a dar consciência ao Estado, a promover o atendimento do seu pedido. Então, nós tivemos um grande marco do movimento social, numa greve geral que aconteceu em 1917. Foi a greve industrial do comércio brasileiro, ocorrida em julho de 1917 em São Paulo. Isso ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. Foi promovida pelas operárias com inspirações anarquísticas aliadas à imprensa libertária, que essa greve durou por 30 dias. Então, o que aconteceu? São trabalhadores requerendo seus direitos, lá em 1917, após guerra, ou durante a guerra. Então, esse pedido veio para reivindicar problemas trabalhistas. E houve êxito. Então, imagina, naquela época de repressão, uma época totalmente alheia da nossa
da nossa liberdade de imprensa, da nossa liberdade de trabalhar, nossa liberdade de escolha, já foi um grande marco, onde, veja bem, onde uniu os empregados, os trabalhadores, e onde uniu a imprensa, veja o papel, a imprensa libertária. Então nós estamos falando de uma imprensa que se uniu ao grupo para que pudesse fazer valer os seus direitos. Então, o quão é importante essa junção, essa união e essa busca por um direito. Igualmente, nos anos 60, veja bem, 50 anos depois praticamente, começaram a ter no Brasil uma ênfase maior dos movimentos sociais. Então, veja só, em 1960, o nosso regime era absolutamente militar. Então, o seu direito democrático ele era totalmente usurpado da sua vida. Então, você não tinha ir e vir, né? Tínhamos grandes catástrofes humanas, grandes perseguições políticas, grandes problemas sociais, né? Onde o indivíduo era caçado pelos seus movimentos, pelas suas concepções, pelas suas ideias. Então ele não podia construir um país ou uma consciência política libertária, né? Lá naquela época, então, mesmo contra esse regime, né, avassalador, nós já começamos o movimento do Sem Terra, que estava reivindicando um direito, que era um direito de quê? De trabalho, de uma distribuição melhor agrária, de tirar da mão dos grandes latifúndios a terra devoluta e dar para os trabalhadores, né? Logo na sequência nós tivemos o movimento do sem teto, e nós tivemos também os movimentos dos índios, nós tivemos os negros, nós tivemos os movimentos da mulher. Quantas conquistas a união das mulheres tiveram nesse movimento da sua liberdade, né? Nós tivemos a luta de democracia, né? Pessoas que lutavam como um regime opressor, né? Tudo isso faziam parte. Nos tempos mais atuais, hoje nós temos os movimentos da LGBT e etc. Veja, então, todos esses movimentos trazem uma organização através de manifestação para demonstrar seus valores, as suas ideologias, tudo que vai incluir dentro de uma sociedade. Como bem disse Ribeiro, a mobilização social, ela precisa ser organizada. Então, o que aconteceu? Você sozinha não faz um verão. Você, sem organização, não faz uma mobilização. Então, o que ele diz e o que ele discutia e empreendia nesse sentido? Que os movimentos sociais, eles precisam ser, primeiramente, organizados, com pessoas comprometidas, com pessoas exigindo da demanda e da mobilização recurso que consiga manter, que consiga levar ao conhecimento e fazer com esse conhecimento nas grandes manifestações públicas onde está o seu objetivo político, qual o caráter de permanência, qual o caráter de alcance, o que é a sua reivindicação e por que ela deve ser ouvida e por que ela deve ser composta. Então veja que não é uma coisa assim, eu quero e pronto, acabou. Não, é um movimento organizado, é um movimento que discute, é um movimento que reivindica, é um movimento que mobiliza pessoas, que mobiliza o Estado, que mobiliza a imprensa, que mobiliza um todo. Por que ele mobiliza um todo? Porque ele tem que abranger um todo, né? Nós podemos ver uma grande significação em tempos atuais hoje, que são o movimento LGBT e o direito ambiental, onde teve um alcance extremamente grande, onde tem uma demonstração de que o ser humano individual, ele tem o direito de ser o que ele é, tem o direito do seu corpo, tem direito de garantir o seu amor, tem direito de garantir a sua vida, seja ela como for. Nós temos também o direito ambiental, que é uma coisa que está aí,
que todo mundo precisa cuidar, que todo mundo precisa ajudar, que todo mundo precisa se organizar para proteger o meio ambiente, porque o meio ambiente, ele é de um todo, ele é de uma nação, ele é de um país, ele é de um estado, ele é globalizado. Todos nós precisamos do direito ambiental. Então, esse grande movimento que eu apoio, que eu acho interessantíssimo, é um movimento que é para erga homens, para todos, que precisa ser reivindicado, reajustado, denunciado, construído com consciência, para que a gente tenha uma grande notoriedade, para que a gente possa preservar a nossa natureza. Então nós temos também pequenas manifestações, como, né, o movimento estudantil pelo passe livre. Nós temos o direito da mulher em relação ao casamento. Nós temos a Lei Maria da Penha, que veio como um movimento de uma pessoa que atingiu um todo, né, que se sacrificou, que precisou ser agredida fisicamente, quase morrer, para ela criar uma movimentação para que isso possa nos atingir e nos proteger. Então, veja bem, esses movimentos, eles são capazes de alterar a estrutura do sistema do poder estatal, né? A Lei Maria da Penha é um grande movimento que começou único e atingiu a estatal. Ela produziu uma lei, ela modificou o sistema. Então, essa intervenção, ela de regra é pacífica, ela de regra faz com que a iniciativa pública corrija injustiças sociais, corrija toda e qualquer culpa que ele tem em não atingir a coletividade, em não transformar o direito que a coletividade tem. Então, essa maneira delituosa do Estado em não corrigir, em não atender essas reivindicações, esse conflito que faz com que ele não venha atingir a melhoria social, né, e alterar o status quo, onde favorece os menos favorecidos, que faz parte dessa reivindicação. Então, o modo que o cidadão encontrou de pedir isso e reivindicar nos movimentos sociais ao Estado são as grandes organizações. Então, esses movimentos são muito efetivos, eles buscam por grandes projetos, abarcam toda a proposta que precisa ser feita para que a voz e a consciência seja atendida, né? O ser humano ele se transforma a partir do que sua voz seja ouvida. Então, o movimento social e a voz do povo, ele tem um apoio com essa luta do coletivo. Um outro fator crucial é a ideologia em que embasa esse movimento. A ideologia é responsável por articular a união entre grupos sociais em prol do movimento. Então, temos aqui, senhores, um movimento para que o movimento seja aceito, para que o movimento seja ouvido, para que o movimento seja efetivamente acolhido pelo Estado, porque a partir disso nós teremos uma construção de uma consciência, um ganho de luta, um ganho de democracia. Eu sugiro a todos que, se quiser, pode ir no YouTube e ver o vídeo JGXI6BAWIO, que fala sobre todos os movimentos sociais. Ficamos por aqui e tenham um bom dia.